Meus amigos, boa tarde. Estou mais uma vez aqui para falar sobre a nova ordem de Jesus, que é a minha missão. Enquanto eu estiver consciente, apesar de minha idade, eu estarei divulgando a nova ordem de Jesus. Então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre o apóstolo Tomé, que é um personagem de grande relevância no cristianismo. Ele, Paulo de Tarso, Tiago, cada um no seu setor. Então hoje eu vou falar sobre o apóstolo Tomé. O apóstolo Tomé, esse livro daqui, sabe, a nova ordem de Jesus é composta de... são 7 livros. 7 livros formam a nova ordem de Jesus. 4 denominada cruzada de esclarecimento. 3, uma é de Jesus Cristo, a vida dele. Outra, mensagem de Jesus, a outra de Corolário, que é de Maria. São 3, né? E nova ordem de Jesus, 3 referente à vida espiritual, do altíssima hierarquia, o que se passa lá por cima é a nova ordem de Jesus, a vida de Jesus e Corolário. E as demais são cruzada de esclarecimento. Então, hoje eu vou falar sobre Tomé, esse livro Derradeira Chamada, veja. Derradeira Chamada. O nome é realmente sugestivo. Derradeira Chamada. Ele faz parte da cruzada de esclarecimento. O apóstolo Tomé, ele escreve muito bem, é claro, como todos, mas apóstolo Tomé principalmente. Então, eu vou começar eu sei que é melhor que eu fale do que eu leia, mas a palavra do missionário, que é o apóstolo Tomé, é muito mais importante do que a minha palavra. Então eu vou dar um trechinho assim. O livro é Derradeira Chamada, o capítulo é 51, e o título desse capítulo é O Céu e o Inferno, que não existem, mas ele fala sobre isso justamente. Então, o trecho que eu quero transmitir, as palavras dele para vocês, não as minhas, diz assim, um dia que eu não venho muito longe, este mensageiro do Senhor, que é Tomé, também deverá voltar à terra para cumprimento de elevada missão do Divino Mestre, desta vez em corpo físico como o vosso. Queridos irmãos leitores, será apenas uma reencarnação a mais que nem proporei desempenhar a serviço do nosso Divino Salvador, após numerosas outras, já por mim cumpridas. Mas não apenas este mensageiro voltará à terra. Quase todos os espíritos designados pelo Senhor, como seus apóstolos, já que têm vindo várias vezes no desempenho de missões. Este dia não vem longe. Não quero, ele vai encarnar. Apóstolo Tomé já encarnou. Esse livro foi feito em 1966. Então, ele já encarnou. Então, esse dia, ele diz assim, esse dia não será muito longe, nem talvez para o próximo ano, mas o será certamente ainda no final do século. Quer dizer que certo de que Tomé está reencarnado, como Tiago também está encarnado. Porque todos têm missão aqui nessa fase de transição que é a mais importante do planeta Terra. Como muitos outros, inclusive outros livros dizem, outras mensagens dizem, que nós que estamos aqui, que estamos os participantes da transição planetária, todos nós vivemos na época de Jesus, há 2000 anos atrás. Agora somos designados a viver, a sermos vítimas ou heróis, ou apenas participação dessa transição planetária que é uma fase única no planeta Terra até hoje. Porque envolve não somente a topografia, mas envolve também as almas que são encarnadas aqui, que somos nós, né? Então é o seguinte, quando nós... Já li a página que eu queria, a palavra dele, de irmão Tomé, que ele está reencarnado, como outros. Ele disse o seguinte, continuando, nós quando chegamos a um estágio de evolução ideal,
Então nós voltamos, ficaremos mais tempo no mundo espiritual, mas não para gozarmos a nossa vitória, a nossa evolução, não. Nós começamos a entrar em missões. Temos missões à vontade. Jesus dá um chamado e aqueles missionários se apresentam. Então os espíritos de luz não vão parar, nunca. Nós não vamos parar nem. Nós, quando chegarmos lá, quando eu chegar um espírito de luz, e vocês também, não vamos ficar descansando porque atingimos aquela meta. Não. A evolução é contínua. Existe no mundo espiritual entidades de grande evolução. Não somente espíritas, porque o espiritismo veio realmente ser divulgado como religião, filosofia e ciência a partir de Kardec. Mas também tem no mundo espiritual muitas entidades de alta luz que são personagens canonizadas pela Igreja Católica. Então, quando Jesus faz um chamado, aqueles que se propõem a seguir aquela missão se apresentam. Inclusive é o caso da Cruzada de Esclarecimento, que é uma parte da Nova Ordem de Jesus. Então, certo? Ele disse que tem uma parte aqui também da página 218, também é necessário que eu transmita 218, a palavra dele. Está escrito ler aqui. Aproximam-se os tempos em que este mensageiro estará mergulhado nesse fardo pesado da matéria, em que hoje vos encontrais. Desejo então fazer-vos um pedido de todo o meu coração. Por isso que eu quis falar. Ele vai fazer um pedido para nós, para a gente. Pedido. Se ao regressardes ao espaço não me encontrardes na chegada, é sinal de que estarei novamente na Terra encarnado, cumprindo missão. Entendeu? Então, chegando lá, se Tomé não estiver lá, é porque ele está aqui. Esse é um trechinho que ele mesmo confessa. Eu quis ler esse trechinho porque ele mesmo confessa. Então, toda essa incompreensão que existe na humanidade, que não entendem o que é o espiritualismo, que graças a Deus só veio se expandir e ser aceito mediante o kardecismo de 1885 até 69, quando Kardec desencarnou. Então, aquele período de Kardec todo foi codificando o espiritismo. Se não houvesse Kardec codificando o espiritismo, seria a mesma coisa. Se houvesse um fenômeno, uma mediunidade, era louco, ia responder processo, tomar muito remédio, ficar preso porque estava louco. Nós só conhecemos o espiritismo como é hoje por causa da codificação, só pela codificação. Porque antes da codificação não era assim. Então, graças à codificação, é que se pode falar em espiritualidade. É o caso da Nova Ordem. Sem a codificação, a Nova Ordem não tinha condições de formar esse grupo de estudos espiritualistas em prol da verdade do cristianismo, que a finalidade é essa da Nova Ordem. O verdadeiro cristianismo e a transição planetária. Dois fatores que fizeram com que a Nova Ordem de Jesus surgisse como obrigação, que eles tinham esclarecer o cristianismo verdadeiro, conforme os livros da própria federação explica que, no entanto, ninguém lê, ninguém percebe. Está aqui, eu sempre estou com eles, é Universo e Vida, na página 195, está explicando a missão de Tomé, que veio para codificar o Espiritismo, nasceu em outubro de 1804, e esse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse é sobre a codificação. Esse livro daqui, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro que todos deviam ler, estudar esse livro daqui explica. Ele explica qual foi o primeiro
o primeiro mandado de Jesus, quando a Federação Espírita no Rio de Janeiro foi fundada por luta e trabalho de Ismael. Então ele chama Ismael e dá uma, não é uma ordem, dá uma recomendação a Ismael. Vamos unir nossos apóstolos, meus discípulos encarnados. Em 1885, os espíritos na França, os espíritos aliás, no Brasil, no Rio de Janeiro, quando a federação foi fundada, foi no Rio de Janeiro. Quais são os espíritos encarnados daquele momento? A nova ordem de Jesus responde a todos os espíritos que foram encarnados naquela época. A nova ordem de Jesus aponta onde e o cargo que exerceu e a organização que eles criaram. Então, a codificação foi a base para a nova ordem de Jesus. Sem ela, a nova ordem não existia. Porque o apóstolo Tomé codificou, conforme o livro, não sei o que digo, um livro editado pela Federação Espírita, a versão 16 edições da Federação, e aqui é 33, 16, mais ou menos 16, deixa eu ver. 33 edições, 33 edições da Federação Espírita, explicando na página 170 e poucos, a respeito das ordens aqui que Jesus deu a Ismael. Orientação, não é ordem, orientação. Chamou o assessor predileto, que é o Ismael, que ele está lá escrito no livro, e vamos unir nossos apóstolos encarnados, porque o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua origem. Então, um completa o outro. Falta é o quê? Falta a divulgação daquele trechinho, falta aceitação, falta a FEB se pronunciar sobre aquele trechinho. Quando passar a pandemia, inclusive, eu vou na Federação Espírita em Brasília e vou perguntar por que eles não abordam aquele assunto que é extremamente importante, mas isso são outros problemas, né? Então, eu li a página 118, de tudo isso que ele explica aqui no livro, é devido aos ensinamentos errôneos que nós estamos transmitindo para os nossos filhos, nas catequeses errôneos, porque eles transmitem a fantasia que existe na nova ordem, no cristianismo. Porque, como eu expliquei, 100 anos após Jesus morrer, tinha 40 evangelhos. Nenhum escrito pelos apóstolos, porque eles não sabiam escrever, excetuando, parece que Tiago não. Um que era enfermeiro, médico, né? Diz que é médico, Lucas. Então, tinham 40 evangelhos. Então, o próprio clero de Roma, naquela época, há 950 anos atrás, 1950 anos atrás, ele era rígido, ele eliminou muita coisa e juntou um outro e fez justamente essa organização que é o clero romano, que veio até hoje. É uma organização rígida e vem vindo até hoje. E não há uma aceitação do mundo espiritual das outras organizações religiosas. No Oriente, sim, porque eles lá são muito espiritualistas, mas aqui no Ocidente, não. Só o Espiritismo e talvez uma outra que eu desconheço, que aceita a espiritualidade. Mas aqui diz que está errado, isso é um ensino errôneo. Então, ele diz que as pessoas, nós, quer dizer, no conjunto, não sabe nem como é quando a pessoa desencarna, o que é que acontece. As entidades, os espíritos que não são evoluídos, que vivem para o mal, lutam pela riqueza, jamais ajudam a um que precise, porque são egoístas. Quando desencarnam, eles vão para um estágio, um local que não fica muito longe do solo do planeta Terra. Não fica muito longe, não é lá no alto, é menos. Então, nesse estágio, nesse local onde eles vão, onde eles ficam,
existem muitas entidades negativas que esperam esses personagens que não entendem o que é a espiritualidade, que não estão evoluídas. Essas entidades negativas, que são obsessores, começam a agredir aqueles que chegam lá, inocentes porque não conhecem a espiritualidade. Então, maltratam tanto essas pessoas que vão para lá, esses seres que desencarnam e chegam lá desprovido de luz, desprovido de conexão com a espiritualidade de Deus, que só avisaram o interesse e o desprezo pelo próximo. Então, eles são realmente como que agredidos pelaquela turma, bando, né, de espíritos sem luz, que querem justamente, ou por brincadeira, maltratar. E diz o seguinte, que tem ocasiões, tem situações em que os espíritos se sentem envolvidos em chamas, porque eles aceitam o inferno e o céu. Então eles se sentem envolvidos em chamas, diz aqui o livro. Como se fosse o inferno idealizado, né? Porque na verdade não existe inferno, existe nem céu também, existe evolução, não é céu. Existe também na parte negativa também, que também não é inferno. Mas, vamos ver o que é que... Sim, então isso é uma fantasia. Céu e inferno é uma fantasia. Esses problemas que o livro fala, causados por falta de conhecimento. Religiões que se impõem diante dos seus adeptos e, não sei dizer quais são, e que transmitem inverdades. Então, dizendo que é necessário, o livro diz, que haja uma modificação nesses ensinos, em todas as religiões, não é somente nessa, numa e noutra, para explicar que o inferno mesmo é aqui na Terra. Nós aqui no planeta Terra é que poderemos viver numa situação tão apertada, tão ruim, tão ruim mesmo, perseguições, que é o inferno. Aqui é o que é o inferno. Eu vou ler a 219. Quando eu encontro o livro todo, é um espetáculo, viu? Mas tem trechos que eu preciso, porque eu não sei se vocês me entendem, mas a palavra de Tomé é muito, muito mais importante que a minha transmissão a vocês. Mas como longos trechos e que se torna assim enfadonho, aí eu tento dizer, mas eu vou ler um trechinho na página 219, está aqui. Diz assim: encontramos em situação idêntica espíritos que alcançaram elevado grau de instrução e cultura, tendo desempenhado cargo de projeção na sociedade terrena. Não é só o ignorante não que está lá. Como políticos, magistrados, médicos, engenheiros e outros profissionais, para mostrar que nesse plano que é de praticamente terror, né, agressões de espíritos maléficos que querem agredir justo esse, e espírito também de pessoas, de entidades que eles prejudicaram, que estão tudo pronto para ver ele desencarnar para sequestrar para aquele local. Sequestro. Então, tem gente ilustre lá também. Inclusive, na época da guerra, tem muitos cientistas de Hitler que, nos livros de Robson Pinheiro, que são, eu li um e não quero mais ler nenhum, dei tudo. Eu comprei 5 livros de Robson Pinheiro, a grossura, livros importantes, verídicos. Mas eu li um, Senhor da Escuridão, que eu disse, não vou ler não vou juntar minha cabeça com essas mensagens tão negras, não quis. Aí dei. Ele explica isso. Robson Pinheiro é muito voltado para esses aconselhamentos de hoje, para nós não cairmos nesse caminho que não tem, que o fim é terrível. Os ovoides, eu estudei muitos ovoides, entendeu? Então vamos falar sobre isso. Então tem um trechinho aqui também. Há no alto uma região muito próximo da Terra,
no alto, uma região muito próxima da Terra, onde vivem apenas entidades perturbadas. São essas que eu falei, né? Não possuindo condições. Por quê? Porque elas estão perturbadas. Porque elas não agiram bem durante a vivência dela aqui na Terra. Não evoluíram. Agora diz assim: não possuindo condições vibratórias que lhes permitam ascender a outros planos do além e sentindo-se perseguidas por quantas almas prejudicaram na Terra, esses espíritos, não raro, se surpreendem, envolvidos em chamas, como eu falei, envolvidos em chamas. Esses espíritos acreditam estar no inferno. É mais, mas eu vou deixar aqui. Agora eu vou ver a hora para ver um trechinho que eu vou... faltando 15 minutos. Então é o seguinte. O último trecho daqui do livro é um trechinho de três páginas, 3 linhas. Em face disto, uma conclusão a mais se impõe. Conclusão para vocês, para mim também, para vocês. A mais se impõe. Melhor será ter Jesus consigo desde a vida terrena, que é agora, do que apelar para a sua misericórdia quando em meio do sofrimento. Vou repetir, está grave? Essa é uma frase de fechamento. Olha. Em face disto, disse que ele contou sobre esse plano que fica acima da crosta terrestre, primeiro plano. Em face disto, uma conclusão a mais se impõe. 2 pontos. Melhor será ter Jesus consigo desde a vida terrena, claro, do que apelar para a sua misericórdia quando em meio do sofrimento. Esse é nesse capítulo é a conclusão que Tomé faz desse capítulo. Então, é como eu disse, nós temos que pensar sempre na espiritualidade. Nós estamos vivendo um momento, não sei se daqui a 10 minutos, 15, essa pandemia também veio piorar a situação, que é um dos fatores da transição planetária. Estamos vivendo um momento hoje, eu com minha idade principalmente, posso daqui de noite eu ir embora. Então é melhor que eu esteja pensando em Jesus, conectado com a espiritualidade, do que esperar que depois haja uma modificação nessa minha angústia e esperar essa misericórdia de Jesus. É melhor que eu esteja com Ele agora. É melhor que eu esteja vivendo com Jesus, Deus, qualquer santo, do que depois de esperar a misericórdia. Porque próxima semana eu estou pensando em fazer sobre um conselho que Maria dá a gente. Um conselho chave. Maria de Nazaré, no livro Corolário, que a minha amiga telefonou, disse: Marlene, aconteceu isso, isso, isso. Eu vou expor para vocês, mais ou menos. Então, é isso. Eu tenho a Nova Ordem de Jesus, é composta de 7 livros, cada livro são 50 capítulos, mais ou menos. Muita coisa. E ditas por espíritos de altíssima luminosidade. Entendeu? Eles chegaram a um ponto, a Nova Ordem de Jesus criou-se, consolidou-se, justamente por necessidade de nós estarmos agora vivendo nessa transição planetária. Há 2000 anos atrás, eles já sabiam, eles começaram já a trabalhar para que o momento chegou. O interessante é que nós estamos aqui, no mundo espiritual, no livro da história do planeta Terra, como tem história do Brasil, história não sei de onde, da França, nós estaremos lá, nosso nome, nós vivemos, nós somos realmente privilegiados de estarmos aqui, graças a Deus. O que nós temos é seguir o caminho certo. Nós temos que seguir o caminho certo. Jamais dar um passo errado, muito perigoso. Porque os livros estão dizendo, vai acontecer muita coisa.
vai acontecer muita coisa, que muita gente vai ser envolvido. E esses, como explica o livro, esses que serão envolvidos pela transição planetária, já estão sabendo, não, está escrito no plano de vida dele. Ninguém está fugindo ao plano de vida, não. Se um personagem daqui, um habitante do planeta Terra, vai se envolver em alguma catástrofe, alguma coisa, é previsto isso. Ele escolheu, ele aceitou, escolheu isso. Porque outros não, outros foram embora. Quando eu estava em Recife, recebi uma mensagem de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Eu li o livro de Paulo de Tarso e perguntei ao meu mentor, que é um espírito de luz, é um médico da falange médica do espaço. Eu li o livro e fiquei tão impressionada que perguntei a ele, doutor Denis, o senhor conhece Paulo de Tarso? Paulo de Tarso. A gente pensa que espírito é uma coisa. Não, somos nós quando chegarmos numa evolução muito maior, como eles foram numa evolução muito menor. Eles estão crescendo, nós estamos crescendo. Perguntei, aí ele veio a resposta, né? Como eu falei aqui há um mês atrás, talvez. Falou comigo que o que ele disse no livro era verdade e que eu olhasse para as Malvinas, o Oriente Médio, o amanso dos mares e o desvio das águas do Paraná, e quanto a recomendação para o grupo, ele daria, eu aguardasse uma nova recomendação. E veio a recomendação. Saiam do litoral. Pronto. Então, eu quero dizer para vocês que a espiritualidade... Conheço gente, minha gente, meus amigos, que falam espírito, ficam com medo, ou então com excesso de... Não! Espírito não mente. Espírito de luz não mente, não inventa. Merece toda a consideração da gente, toda a consideração, todos os conselhos são corretos. Entendeu? Não há dúvida. Um espírito de luz, quando fala, é verdade, não há dúvida. Agora, nós chegaremos lá. Talvez daqui a 200 anos, 500 anos, eu serei um espírito mais evoluído. Como eles foram há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, não sei quanto. Entendeu? Então, é assim. O Kardecismo explica direitinho o que é o espiritismo. O que é o espírito. Então, eu tenho muito o que falar, mas não vou terminar já, né? Está na hora. Então, meus amigos, que a paz de Deus nos acompanhe. Esteja constante, seja uma constante em nossa vida, em nosso lar. E assim seja.